Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre um ato que eu classifiquei como covarde com o presidente Alberto Guerra, envolvendo o mandatário em uma entrevista que ele concedeu nesta semana. Eu vou explicar para vocês tudo sobre isso, a gente vai detalhar, até para ouvir também a opinião de vocês aqui nos comentários. Vamos falar sobre a guerra do clássico. Sim, o Grenal já começou. E começou com alguns fatores bem importantes que o Grêmio está tentando ganhar nos bastidores. E vamos falar, é claro, sobre a briga pela vaga na Libertadores, porque esse é um objetivo que pode mudar o patamar do Grêmio já a partir de 2026. Tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva já na arrancada, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. O Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, fica em Torres, na mais bela praia gaúcha, é bom demais, outro nível, várias opções de crepes salgados e doces. Confere lá na Avenida Beira Mar, telefone da teleentrega, Torres é Crepe do Alemão, Litoral é Crepe do Alemão. Vai lá e depois me conta, tenho certeza que tu vai gostar. Crepe do Alemão. Vamos lá, gente. Primeiro ponto para a gente abordar aqui é que o presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista à GZH, mais especificamente ao repórter Marcos Souza, e respondeu muitas questões que dizem respeito à sua gestão, aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e ainda aquilo que pode acontecer nos meses restantes até o final desta temporada. Em uma das respostas, ele é perguntado sobre a questão eleitoral e política. E ele responde, e depois é feito um corte de um trecho apenas da resposta, sem nenhum contexto, sem a pergunta e sem todo sem o todo da resposta dele, e é jogado nas redes sociais dando uma ideia de algo que ele não falou. Aqui eu quero dizer para vocês que eu sou um dos maiores críticos da gestão do presidente Alberto Guerra. Acho que ele tem feito até aqui uma péssima gestão. Eu sei que ele nunca teve má fé, ele sempre agiu de boa fé, ele sempre tentou ajudar o Grêmio, mas da maneira dele que não era a maneira correta. Mostrou desconhecimento, mostrou despreparo e não soube ter humildade também em momentos importantes. Teve arrogância em muitos momentos. O presidente Alberto Guerra merece, sim, muitas críticas, mas vamos criticá-lo por aquilo que ele merece. Eu estou aqui muito por uma questão de justiça. Me tocou falar sobre isso porque vi muitas páginas nas redes sociais e sei que nem todos colocaram com má fé, mas talvez alguns sim, para prejudicar o presidente. Eu não gosto de injustiça, gente. Eu não gosto de covardia. É aquela coisa do bater em bêbado, né? O cara já não consegue se segurar, já tá todo errado, não tem para onde ir, já apanhou de um monte de gente, vai lá bater no bêbado, que já não consegue nem se defender mais. É mais ou menos isso, né? O presidente Alberto Guerra já nem consegue se defender mais depois de tantos erros que ele já cometeu, tanta coisa que já aconteceu de forma equivocada, e é por isso que todos nós gremistas estamos rezando para que essa temporada termine bem e o mais rápido possível, para que um novo Grêmio seja construído com o Marcelo Marques a partir do ano que vem. E eu faço todo esse preâmbulo para deixar muito claro que eu não estou aqui para passar pano ao presidente Alberto Guerra, defender o presidente, não. Agora, o que tá certo, o que tá errado, tá errado. Justiça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou trazer para vocês, primeiro, a pergunta que foi feita pelo Marcos Souza. A questão eleitoral e política atrapalha o time na reta final da gestão? A questão eleitoral e política atrapalha o time na reta final da gestão? Em nenhum momento está perguntando sobre o torcedor ter atrapalhado ou algo nesse sentido. A resposta do presidente: atrapalha. A união só vem com vitória, ele diz. Sem resultado, surgem situações que desgastam.
ele reconhece que se o Grêmio estivesse ganhando, e o Grêmio não está ganhando muito por responsabilidade dele, né? Se estivesse ganhando, teria união, como por exemplo o presidente Romildo, quando conquistou a Copa do Brasil e Libertadores, conseguiu unificar o clube junto com outras pessoas que foram muito importantes nesse processo. Quando vem a derrota, o clube não fica unido. Só que uma coisa é ficar desunido, outra coisa são alguns movimentos que acontecem nos bastidores políticos que são lamentáveis, que são nojentos. E o presidente aborda isso. Ele continua: todos deveriam estar juntos pelo Grêmio e depois a gente elege quem quer que seja. Muita gente puxa para baixo, pois se a gestão for mal, há uma chance maior de os opositores assumirem, o que é fato. Eu quero dizer para vocês, primeira coisa, ele não está falando sobre o Marcelo Marques, ele está falando sobre pessoas da política que são de oposição. Não exatamente pessoas diretamente ligadas ao Marcelo Marques, mas também todo esse rebuliço político atrapalha, sempre atrapalhou. E isso, vamos combinar, é normal. Mas ele está se queixando dessa situação, que acontece a vida inteira no clube, que é lamentável, que é nojenta, mas que acontece a vida inteira no clube. Mas ele está falando disso. Ele está dizendo que a política, os movimentos, atrapalham o futebol. É isso que ele está colocando. Olha só, e quando ele fala que tem gente que... Gente, realmente tem gente que torce contra o time, tá? O cara torce pro Grêmio não ser campeão porque assim a gestão vai mal e ele pode assumir no ano que vem. Acontece direto. Não é o caso do Marcelo Marques, óbvio que não é. O Marcelo Marques ajudou ajudou durante a gestão, sem olhar. Ele poderia muito bem, não, presidente Alberto Guerra, se vira aí, eu que não vou colocar 10 milhões de euros, bem pensar. O Marcelo Marques é um exemplo de torcedor. Palmas ao Marcelo Marques, mas muito porque ele não fez parte dessa vida política do Grêmio que outros fizeram e fazem. Tem muita gente que torce contra para poder assumir. E é dessas pessoas que o presidente Alberto Guerra está falando, e ele tem razão nisso. Ele tem razão nisso. Ele continua: por isso sou a favor da SAF, por governabilidade e continuidade. Tivemos prejuízos por política. Chegou no vestiário. Jogos se tornaram tensos e não deveriam. Se o ambiente fosse favorável de abraçar o time, as coisas poderiam ter sido diferentes com um ou outro melhor resultado. Tem um momento que ele comete um ato falho e ele fala torcida. E isso é que gera essa situação. Agora, o negócio é o seguinte: o presidente, ele precisa saber, sim, que o torcedor não atrapalha o time. Que o torcedor, na verdade, ele é o melhor amigo do time. Que o torcedor, ele é o único que não tem culpa em toda essa história desses 3 anos de uma gestão totalmente fracassada. Mas ele não estava falando da torcida. O que ele estava querendo dizer é que esse ambiente político também joga gasolina na torcida contra o clube. Ele precisa fazer uma meia-culpa que ele não faz tão bem. Ele até faz no início, quando ele fala que sabe que a união vem com vitória, etc. Mas ele deveria também admitir mais seus erros, né, presidente Alberto Guerra? Não dá só para ficar terceirizando culpa. Não pode ser assim. Mas ele tem razão quando ele diz que tem muita gente que fica jogando contra e fica minando a torcida contra. E isso atrapalha, isso chega no vestiário, isso chega no ambiente do jogo e isso é ruim. Então, mais uma vez, vamos dividir as coisas. O que é certo, o que é errado, por uma questão de justiça, por uma questão de não cometer uma covardia. Um corte sem contexto, sem sequer a pergunta que foi feita, para mim é uma covardia. E eu não estou dizendo que todos publicaram de má fé. Sei que não, sei que muitos pegaram o corte, publicaram, só que faltou responsabilidade. Por isso que jornalista é jornalista, né? Jornalista vai lá e olha o que realmente aconteceu e publica com responsabilidade, e é o que eu tô fazendo aqui para vocês, explicando o todo. Agora vocês sabem exatamente como foi a pergunta, o contexto, a resposta, e aí podem opinar da maneira que quiserem, beleza? Eu só não vou colocar aqui a resposta do presidente, mas eu acho que expliquei bem para vocês o conteúdo que era o mais importante. O presidente, em algum momento da entrevista, fala sobre a busca por Libertadores, né? Ele fala que quer colocar o Grêmio na Libertadores. Isso é muito importante. Acho que ele até exagera, fala em vaga direta. Eu não acredito em vaga direta, embora seja possível. Mas pré-Libertadores, eu já falei pra vocês, estou acreditando e acho que essa virada de chave vai passar muito por uma vitória nossa no Clássico Grenal.
E o Grenal já começou por quê? Pelos ingressos, essa polêmica dos ingressos, lamentável o que o nosso rival está fazendo. Cobramos R$100 no Grenal do primeiro turno, o ingresso da torcida do Inter na Arena. Eles estão cobrando R$120 a mais. Ou seja, cobramos 100, eles estão cobrando R$220. Um verdadeiro absurdo. O Grêmio já está contestando, colocou nota, falou com o Inter, falou com a CBF, está tentando de todas as formas mudar isso, não sei se será possível, mas é lamentável. O Grenal já começou, mas a gente tem que ganhar ele mesmo dentro de campo e, repito, acredito muito na nossa vitória. 1-0 Grêmio, tô falando faz tempo. 1-0 Grêmio e o Roger será demitido dentro do Beira-Rio. O conteúdo tem a força de A Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo, porque é sucesso absoluto. A Hora do Pastel tem pastel crocante, tem recheio generoso e um sabor que vai te conquistar, eu tenho certeza, com opções que tu não encontra em outro lugar e tu ainda pode mudar, fazer o pastel do jeito que tu quiser. É uma maravilha. A Hora do Pastel, 3 unidades em Porto Alegre, tem em Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, uma nova agora em Campo Bom, em vários lugares. Procura mais próxima de ti no site ou no Instagram. A Hora do Pastel, Grenal 10 é o cupom para tu ganhar 10% de desconto. Grenal 10, usa o cupom na Hora do Pastel. Um grande abraço, deixa o teu like, mais uma vez, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações e opina nos comentários sobre todos os temas. Abraço e até o próximo conteúdo.